Se alguém tivesse avisado Marina Duarte que seu primeiro dia de trabalho terminaria com o sargento mais temido do batalhão parado na porta da sua sala, exigindo satisfações, ela provavelmente teria fingido uma gripe e ficado em casa. Mas ninguém avisa essas coisas. A vida simplesmente empurra a gente para dentro do caos e assiste rindo. A senhora tem noção do que fez? Ferraz praticamente vibrava de indignação contida, um papel amassado na mão direita, os nós dos dedos brancos de tanto apertar. Marina ergueu o queixo, recusando-se a se intimidar. Tenho noção que fiz meu trabalho, sargento. Se o senhor tem um problema com a escala nova, o problema é com o regulamento, não comigo. O problema, Marina, é que a senhora reorganizou meu pelotão inteiro sem consultar ninguém. Ela cruzou os braços e foi só naquele instante, vendo aquela mandíbula travada de raiva, aquele jeito de falar como se cada palavra custasse uma fortuna, que a ficha caiu. Aquele rosto, aquela voz grave e irritante, o cara do café. Ela engoliu a informação junto com o resto do orgulho, o coração dando um solavanco nada profissional. A gente já se viu antes? Ele perguntou de repente, os olhos estreitando, como se tentasse encaixar as peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. Não que eu lembre, ela respondeu rápido demais, sustentando o olhar dele sem piscar. Ele a encarou por mais um segundo, desconfiado, antes de balançar a cabeça, como se descartasse a ideia. Deve ser impressão minha. Devia ser, ela pensou, escondendo um sorriso pequeno atrás da prancheta que segurava contra o peito. Aquilo ia ser divertido. Oi, minhas amigas, como vocês estão? Antes de começar, me conta o horário que a história chegou até você. É importante para nós. E se no final você gostar, deixe o like porque ajuda na entrega. E agora, sem mais enrolação, se acomode, pois você vai ouvir mais um romance do canal Amores da Lei Oficial. E a história vai começar. Uma semana antes, Marina não tinha planejado derramar café quente na bota de ninguém. Era 7h20 da manhã. Ela ainda nem tinha assinado o contrato novo, e a única coisa em sua mente era conseguir cafeína suficiente para sobreviver à reunião de apresentação às 8h. A cafeteria da esquina estava lotada. O balconista era lento como mel gelado. E quando finalmente conseguiu seu cappuccino, Marina virou de costas rápido demais. O resultado foi uma bota militar encharcada e um par de olhos castanhos que pareciam prontos para condená-la à corte marcial. A senhora sempre anda desatenta assim, ou hoje é dia especial? A voz dele saiu baixa, contida, do tipo que não precisa gritar para intimidar. Marina sentiu o rosto esquentar, mas não baixou o queixo. Não era do tipo que recuava fácil, e certamente não ia começar por causa de um homem mal-humorado com um corte de cabelo perfeitamente alinhado. E o senhor sempre cumprimenta as pessoas assim? Ou hoje é seu dia especial? Ela devolveu tentando salvar o que restava do cappuccino no copo, já sabendo que era uma causa perdida. Ele não sorriu. Só ergueu uma sobrancelha, avaliando se valia a pena continuar aquilo. Pelo visto decidiu que sim, porque cruzou os braços e ficou ali parado, como se tivesse todo o tempo do mundo. A senhora deveria prestar mais atenção por onde anda, disse, olhando para a bota manchada com um misto de resignação e irritação genuína. Marina ergueu o queixo, recusando-se a se desculpar por completo. E o senhor deveria aprender a se desviar de pessoas com café quente na mão. Instinto de sobrevivência básico, sargento. Ela rebateu, o queixo empinado numa provocação silenciosa. Dessa vez, ele quase riu. O canto da boca dele tremeu. Uma fração de segundo de fraqueza, antes de recompor a expressão severa novamente. Sargento Ferraz. Disse o nome soando como se resolvesse tudo, como se fosse suficiente para fazer qualquer pessoa recuar em respeito. Marina revirou os olhos por dentro. Marina. Só Marina. Não tenho patente para impressionar ninguém, respondeu o tom seco, escondendo mal o divertimento. Tenha um bom dia, só Marina, ele disse, e havia algo no jeito como pronunciou aquilo, com uma pontinha de ironia que a fez sentir uma cutucada estranha no estômago. Ela seguiu seu caminho pela rua, irritada, e, só para si mesma, admitiu, relutante, um pouco impressionada com aquela cara de poucos amigos e aquele jeito de responder à altura, sem nunca perder a compostura. Ela não fazia ideia de que, na segunda-feira seguinte, entraria no batalhão pela porta da frente.
crachá novo pendurado no pescoço, uma pasta cheia de formulários de RH debaixo do braço, e encontraria a mesma bota e o mesmo dono. Ela tinha cortado o cabelo, mudado o visual inteiro, e de qualquer forma quem prestava atenção no rosto de quem derramava café nos outros? Ela estava enganada em pelo menos metade dessa suposição. E foi assim que, exatamente 7 dias depois daquele encontro trapalhão, Marina se viu sentada na cadeira giratória de uma sala pequena e abafada, o coração ainda acelerado da bronca que acabara de levar, se perguntando por que, entre todos os batalhões do país, tinha ido parar justamente naquele. Ela não sabia que aquela mentirinha inocente ia se transformar na complicação mais deliciosa de sua vida. A sala do RH tinha cheiro de papel novo e café requentado, e Marina passou os 3 primeiros dias ali tentando decorar nomes, patentes e um organograma que parecia mais complicado que árvore genealógica de família real. O problema era que, entre todas as pessoas do batalhão, o sargento Ferraz parecia ter decidido que sua missão pessoal na vida era aparecer na sala dela pelo menos 2 vezes ao dia. A senhora trocou o horário do treinamento de tiro sem avisar ninguém. Ele anunciou na terça-feira, parado na porta com os braços cruzados, como se aquilo fosse uma declaração de guerra. Marina nem levantou os olhos da tela. O horário antigo conflitava com a manutenção do estande, sargento. Está tudo no e-mail que mandei ontem às 8 da manhã. Respondeu, digitando sem pressa, como se a presença dele na porta não a afetasse em nada. Ele franziu a testa contrariado, puxando o celular do bolso, como se fosse provar o contrário na hora. Eu não vi e-mail nenhum. Resmungou, os olhos ainda grudados na tela pequena. Isso não é exatamente um problema meu. Ela respondeu, finalmente encarando ele, um sorrisinho quase imperceptível brincando no canto da boca. Ele a fitou por um segundo longo demais, como se estivesse decidindo se aquilo era insubordinação ou só personalidade. Pelo jeito como o maxilar dele relaxou minimamente, Marina suspeitou que ele tinha optado pela segunda opção, mesmo sem admitir. A senhora sempre responde assim aos superiores? Perguntou, a voz perdendo um pouco da rigidez de antes. Só aos que merecem, ela disse, virando de volta para o computador, escondendo o quanto aquela provocação a divertia por dentro. Ele saiu sem dizer mais nada, mas Marina jurou ter visto o início de um sorriso antes de ele desaparecer pelo corredor. Na quarta-feira foi a vez dela ir atrás dele. Questão de formulários de avaliação que precisavam da assinatura do sargento antes do fim do expediente. Encontrou-o no pátio de treinamento, gritando ordens para um grupo de recrutas que corriam em fileira, suados e ofegantes. De longe ela ficou observando por um instante. Havia algo hipnotizante no jeito como ele se movia, na autoridade natural que emanava de cada gesto, tão diferente do homem que tropeçava em respostas afiadas dentro da sala dela. Precisando de alguma coisa só, Marina? A voz dele a pegou de surpresa, já que ele tinha se aproximado sem ela perceber. Ela sentiu o rosto esquentar por ter sido flagrada observando, mas recuperou a compostura rápido, estendendo a prancheta. Assinaturas. Prazo até às 17 horas, respondeu o tom mais seco do que pretendia. Ele pegou a caneta, os olhos correndo pelo documento, mas parou no meio do gesto, encarando-a com uma curiosidade repentina. A senhora não é daqui, é? Do batalhão, quero dizer. Chegou há pouco. Perguntou a caneta parada no ar. 1 semana, ela confirmou, tentando manter a voz neutra. E antes disso, ele insistiu, a curiosidade genuína, escapando por trás da postura formal. Cuidado, uma vozinha interna avisou. Trabalhava em outra área, recursos humanos, sempre, só mudei de endereço. Ela desviou, generalizando o suficiente para não mentir, mas também não revelar demais. Ele assinou o último formulário devagar, como se estivesse ganhando tempo. Os olhos ainda presos nela com uma atenção que Marina não sabia bem como interpretar. Tem uma coisa estranha, disse finalmente, devolvendo a prancheta. Estranha como? Ela perguntou. A curiosidade genuína disfarçada atrás de uma sobrancelha erguida, mesmo com o estômago já apertado de nervosismo. A senhora me lembra alguém. Não consigo colocar o dedo em quem. Ele completou, a testa levemente franzida em concentração.
O coração dela disparou, mas ela manteve a expressão tranquila, quase entediada, forçando um meio sorriso. Devo ter um rosto comum, sargento, respondeu, torcendo internamente para que a voz não tremesse. Ele não respondeu de imediato. Só ficou ali, estudando-a com aquela concentração de quem tenta resolver uma equação difícil, até que um dos recrutas gritou alguma coisa ao fundo e ele foi obrigado a voltar a atenção para o treinamento. Tenha uma boa tarde, só Marina, disse, mas dessa vez havia algo diferente na forma como pronunciou seu nome. Mais devagar, mais curioso. Ela se afastou o mais rápido que a dignidade permitia, o coração batendo forte demais, para alguém que supostamente não tinha nada a esconder. Naquela noite, sentada no sofá minúsculo do apartamento novo, Marina encarou o teto por um longo tempo, se perguntando se estava sendo dramática ou se realmente existia alguma coisa ali. Naquela tensão esquisita entre eles, naquele jeito como as respostas afiadas dela pareciam divertir mais do que irritar, naquele silêncio carregado sempre que os olhares se cruzavam por tempo demais. Era só implicância profissional, ela disse a si mesma, sem muita convicção. Ele era chato, rígido, exigente demais. Não tinha nada demais aí, mas no fundo sabia que estava mentindo pela segunda vez em uma semana. E do outro lado da cidade, em um apartamento tão organizado quanto sua rotina, o sargento Ferraz também não conseguia dormir, revirando na cabeça um rosto que insistia em parecer familiar demais para ser coincidência. Onde será que ele já tinha visto aquela mulher antes? A convivência forçada tinha um jeito estranho de virar rotina. Marina começou a perceber que os horários deles se cruzavam com uma frequência suspeita demais para ser coincidência. O café da manhã sempre por volta das 7h30, o corredor do RH sempre no caminho dele para a sala de comando, o refeitório sempre com aquela mesa vazia do lado da dela. Ela não reclamava, isso já dizia bastante. A senhora está evitando o bolo de chocolate? Ferraz perguntou uma tarde de quinta-feira, sentando-se à mesa dela no refeitório sem pedir permissão, a bandeja batendo de leve contra a madeira. Marina ergueu uma sobrancelha, surpresa com a familiaridade repentina. Estou evitando diabetes, sargento, é diferente, respondeu, empurrando o prato de leve para o lado dele, um gesto pequeno que não passou despercebido por nenhum dos dois. Ele pegou o pedaço oferecido sem hesitar, um sorriso quase imperceptível, escapando antes que ele conseguisse contê-lo. Generosa, não esperava isso da mulher que reorganizou meu pelotão sem avisar. Provocou, a voz carregada de um humor que raramente aparecia na frente de outras pessoas. Ainda bem que consigo surpreender o senhor de vez em quando, ela rebateu, escondendo o sorriso atrás do copo de água, o coração batendo num ritmo que ela preferia ignorar. Ele a observou por um instante, a expressão suavizando de um jeito que Marina ainda não tinha visto antes. Nada da rigidez costumeira, nada da postura de comando. Só um homem cansado, comendo bolo de chocolate roubado num refeitório barulhento. Posso te fazer uma pergunta séria? Ele disse, baixando um pouco a voz, os dedos batendo de leve na borda da bandeja, um sinal de nervosismo que ele claramente não tinha percebido que estava demonstrando. Marina sentiu o estômago apertar, mas manteve a expressão tranquila. Pode. Por que você aceitou essa vaga? Ninguém em sã consciência escolhe trabalhar rodeado de gente gritando ordem o dia inteiro. Ele perguntou, e havia genuína curiosidade ali, não a provocação costumeira. Ela considerou a pergunta por um momento, surpresa com a sinceridade por trás dela. Precisava de um recomeço, um lugar novo, sem histórico, respondeu escolhendo as palavras com cuidado, os olhos desviando brevemente para o prato. Ele percebeu a hesitação, mas não insistiu. Um gesto de respeito que ela não esperava dele. Bem-vinda ao recomeço mais barulhento e mal organizado que existe então, disse erguendo o copo de suco num brinde improvisado, o canto dos olhos enrugando num sorriso genuíno. Marina riu de verdade pela primeira vez desde que tinha pisado naquele batalhão. Uma risada leve, sem guarda, que a pegou de surpresa tanto quanto pegou ele. Ao recomeço barulhento, ela concordou, batendo o copo dela contra o dele. Foi só mais tarde, sozinha na sala do RH, terminando os últimos relatórios do dia, que Marina permitiu que o sorriso voltasse ao rosto, incontrolável. Havia alguma coisa acontecendo ali.
Alguma coisa que ela definitivamente não tinha planejado, não tinha pedido e, para ser completamente honesta consigo mesma, não tinha mais tanta certeza de que queria evitar. O problema era a mentira. Pequena, quase inofensiva, mas ali, pesando cada vez mais a cada sorriso trocado, cada provocação, cada momento em que ela via nos olhos dele algo que parecia genuíno demais para ser ignorado. Ela devia ter contado logo de cara. Agora, quanto mais tempo passava, mais difícil parecia admitir que tinha mentido, e mais alto soava a vozinha que perguntava o que aconteceria quando ele descobrisse. Porque ele ia descobrir. Marina sabia disso com uma certeza incômoda. A única pergunta era quando, e o quanto aquilo custaria. A descoberta aconteceu de um jeito completamente banal, do tipo que Ferraz nunca esperaria que fosse mudar tudo. Estava revisando fichas antigas de treinamento, papelada burocrática, o tipo de tarefa que ele detestava, quando encontrou, por acaso, uma foto antiga anexada a um formulário de crachá provisório. Marina, com o cabelo longo caindo sobre os ombros, um sorriso tímido para a câmera. A data registrada na semana anterior à contratação dela. Ele ficou olhando aquela foto por um tempo longo demais. O rosto era diferente, mais jovem talvez, ou só emoldurado de um jeito que ele não reconhecia à primeira vista. Mas os olhos eram os mesmos. Aquele jeito de encarar de frente, sem recuar, que ele tinha visto pela primeira vez numa cafeteria lotada, com café escorrendo pela sua bota. Era ela. Tinha sido ela o tempo todo. Ferraz sentiu algo estranho se instalar no peito. Não raiva exatamente, mas uma mistura confusa de surpresa e uma pontada de traição que ele não sabia bem como justificar. Ela tinha mentido, olhado nos olhos dele e mentido sem hesitar. Ele quase foi até a sala dela ali mesmo, exigir explicações. Mas parou, a mão já na maçaneta da própria porta, reconsiderando. Se ela tinha escondido aquilo por um motivo, ele queria descobrir qual era, sem entregar o que sabia. Queria ver até onde ela ia manter a mentira e, ele admitiu a si mesmo, relutante, queria ver se em algum momento ela ia se abrir sozinha. Ia esperar, decidiu, guardando a foto de volta na pasta com um cuidado quase excessivo. Ia deixar ela contar, quando estivesse pronta. A decisão pareceu sensata, madura até. Até a quinta-feira seguinte, quando ele descobriu o quanto aquela paciência toda ia custar caro aos seus nervos. Estava atravessando o corredor administrativo quando avistou Marina parada perto da máquina de café, rindo de alguma coisa que o tenente Godoy tinha acabado de dizer. Godoy. Claro que era o Godoy. Sorriso fácil, conversa fácil. O tipo de homem que parecia ter nascido sabendo flertar sem parecer estar flertando. Sério, vem comigo sábado. Conheço um lugar ótimo. Você vai adorar. Godoy disse, apoiado casualmente contra a parede, o tom leve demais para o gosto de Ferraz, que parou no corredor sem conseguir se mover, os punhos cerrando sozinhos ao lado do corpo. Marina riu, balançando a cabeça, o copo de café descartável girando entre os dedos. Godoy, já te falei, não misturo trabalho com isso, respondeu o tom gentil, mas firme, claramente recusando sem querer ser rude. Isso o quê? Nem falei o que era isso, ele provocou, o sorriso se alargando, insistindo com uma confiança que fez o estômago de Ferraz revirar de um jeito que ele preferia não analisar de perto. Não precisa. A resposta continua sendo não. Marina disse, mas com humor, sem hostilidade, o tipo de recusa que deixava a porta educadamente fechada, mas fechada mesmo assim. Ferraz não ouviu o resto da conversa. Virou no corredor seguinte, o coração batendo forte demais. A mandíbula travada com uma força que ia deixar dor no dia seguinte. Ela disse não. Uma parte racional dele lembrou. Mas a parte irracional, a que tinha decidido que aquela mulher mentirosa e irritante tinha se instalado em algum canto do seu peito sem pedir licença, não estava nem um pouco interessada em ser razoável. Ele passou o resto da tarde encontrando motivos para não passar perto da sala do RH, e falhando miseravelmente em cada tentativa. Quando finalmente cruzou com Marina de novo no fim do expediente, corredor vazio, luz baixa do entardecer entrando pelas janelas altas, ele não conseguiu manter a compostura de sempre. Boa noite, sargento. Ela cumprimentou, o tom leve, sem perceber a tempestade que se formava atrás daqueles olhos castanhos que ela ainda não sabia que já conheciam seu segredo. Boa noite,
Ele respondeu seco demais, continuando a andar sem parar, os olhos fixos à frente. Marina franziu a testa, surpresa com a rispidez repentina, parando no meio do corredor para observá-lo se afastar. Ferraz, tudo bem com você? Perguntou, a voz carregando uma preocupação genuína que ele não esperava. Ele parou, respirou fundo e decidiu ali mesmo que talvez esperar pacientemente não fosse mais uma opção tão sensata assim. Perfeitamente, ele disse, virando-se para encará-la, os olhos duros demais para a resposta curta que tinha dado. Ela não pareceu convencida, mas também não insistiu, só observando ele se afastar pelo corredor com passos rápidos demais para alguém que dizia estar bem. Marina ficou parada ali por um longo momento, tentando entender o que raios tinha acabado de acontecer, sem fazer a menor ideia de que, do outro lado daquele mau humor repentino, havia um homem lutando contra um ciúme que ele mal sabia que era capaz de sentir. A oportunidade surgiu numa sexta-feira à noite, quando o batalhão já estava praticamente vazio, e Marina ficou até mais tarde terminando um relatório atrasado. Ela não esperava encontrar Ferraz parado na porta da sala, o uniforme já sem a rigidez costumeira, os primeiros botões da gola desabotoados, como se ele também tivesse decidido, só por aquela noite, deixar um pouco da farda de lado. Ainda trabalhando? Ele perguntou encostado no batente da porta, os braços cruzados numa pose que tentava parecer casual e não conseguia esconder totalmente a tensão por baixo. Marina levantou os olhos da tela, surpresa com a presença dele ali, tão tarde. Relatório atrasado. E você? Achei que sargentos tinham horário para ir para casa. Provocou, tentando aliviar o clima esquisito que pairava entre eles desde a última conversa fria no corredor. Ele deu alguns passos para dentro da sala, fechando a porta atrás de si, com um clique suave que fez o coração de Marina disparar sem motivo aparente. Precisava conversar com você, sem interrupções, disse, a voz mais séria do que ela estava acostumada a ouvir. Ela sentiu o estômago revirar, uma sensação ruim de pressentimento se instalando. Sobre o quê? Ele hesitou por um instante, os dedos batendo de leve contra a própria coxa, um gesto nervoso que ela nunca tinha visto nele antes. Sobre aquele dia, quando perguntei se a gente já tinha se visto antes. Ele começou, os olhos fixos nela com uma intensidade que não deixava espaço para fuga. Marina sentiu o sangue gelar, mas manteve a expressão o mais neutra possível. O que tem? Você mentiu, ele disse sem rodeios, a afirmação pairando no ar entre eles, como uma acusação e uma pergunta ao mesmo tempo. Ela abriu a boca para negar, o instinto de defesa disparando automaticamente, mas alguma coisa no olhar dele, não raiva, mas uma espécie de mágoa cansada, fez as palavras morrerem na garganta. Como você? Ela começou, a voz falhando. Achei uma foto sua no arquivo. Cabelo comprido, sorriso tímido, data de uma semana antes da contratação. Ele explicou, dando mais um passo à frente, a distância entre eles encolhendo perigosamente. Não precisei de muito esforço para juntar as peças, Marina. Ela fechou os olhos por um segundo, o peso do alívio e da vergonha se misturando de um jeito estranho. Eu ia contar, disse finalmente, a voz baixa, sincera. Só não sabia como, sem parecer ridícula. Ridícula por quê? Ele perguntou genuinamente confuso, a postura defensiva suavizando aos poucos. Porque eu derramei café na sua bota e fugi tentando parecer nunca ter feito isso. Ela admitiu, um sorriso nervoso brotando apesar de tudo. E depois, quando percebi quem você era, achei mais fácil fingir que nunca tinha acontecido do que admitir que estava constrangida. Ele ficou em silêncio por um momento, absorvendo a resposta, antes que o canto da boca dele começasse a tremer, tentando conter um sorriso. Constrangida, repetiu, como se testasse a palavra. Tessin, não ria, ela pediu, embora já estivesse rindo ela mesma, o alívio afrouxando os ombros tensos. Não estou rindo. Ele mentiu descaradamente, o sorriso já abrindo por completo, transformando o rosto sério dele em algo completamente diferente, mais jovem, mais leve. Você está rindo de mim, ela insistiu cruzando os braços, mas sem conseguir esconder o próprio sorriso. Estou rindo com você. Existe diferença, ele corrigiu, se aproximando mais um passo. A distância entre eles agora perigosamente pequena.
Marina sentiu a respiração ficar mais curta, hiperconsciente de cada centímetro que o separava. E por que você não falou nada antes? Ficou quieto, me deixou pensando que tinha escapado impune. Perguntou, tentando manter o tom de provocação, embora a voz já saísse mais baixa do que pretendia. Ele considerou a pergunta, os olhos descendo brevemente para a boca dela, antes de voltar a encará-la nos olhos. Algo cru e honesto atrás daquela expressão. Queria ver se você ia contar sozinha. Queria saber se podia confiar em você. Admitiu, a voz rouca. E sendo sincero, também queria mais tempo perto de você antes que as coisas ficassem complicadas. Já ficaram complicadas? Ela perguntou quase sem fôlego, o coração martelando tão alto que tinha certeza de que ele conseguia ouvir. Ficaram. Ele confirmou, a voz baixa, definitiva, enquanto erguia a mão devagar, os dedos roçando de leve o rosto dela, esperando, dando a ela a chance de recuar. Ela não recuou. Foi ela, na verdade, quem diminuiu a distância que restava. Os dedos se fechando levemente na frente do uniforme dele, puxando-o para perto num gesto que não deixava dúvida sobre o que queria. O beijo começou devagar, quase hesitante, como se ambos ainda estivessem processando que aquilo estava realmente acontecendo, mas se aprofundou rápido, a tensão de semanas inteiras se dissolvendo em algo que parecia finalmente fazer sentido. Quando se separaram ofegantes, testas encostadas, Ferraz deixou escapar um riso baixo, incrédulo. Devia ter processado você por aquele café, murmurou, os polegares acariciando de leve o rosto dela. Marina riu, o som misturando-se ao dele naquele espaço pequeno entre seus rostos. E eu devia ter processado você por ser tão insuportavelmente rígido naquele dia, retrucou sem conseguir parar de sorrir. Já empatados, então. Ele sussurrou antes de beijá-la de novo, dessa vez sem nenhuma hesitação. O convite veio na segunda-feira seguinte, formal demais para o assunto, como se Ferraz tivesse ensaiado a frase inteira antes de dizê-la. Queria te levar para jantar sábado se você estiver livre, ele disse, parado na porta da sala dela, as mãos entrelaçadas atrás das costas, numa postura quase militar, contrastando completamente com o nervosismo visível nos olhos. Marina ergueu uma sobrancelha, o divertimento lutando contra uma preocupação genuína. Você está me chamando para sair oficialmente? Perguntou, largando a caneta sobre a mesa, dando toda a atenção a ele. Estou, ele confirmou, sem rodeios, dando um passo para dentro da sala. Ela cruzou os braços, mordendo o lábio inferior, hesitante. Ferraz, você é meu superior direto. Isso não é complicado? Questionou, a preocupação genuína transparecendo na testa franzida. Ele considerou a pergunta por um momento, aproximando-se da mesa dela devagar. É complicado se a gente deixar ser. Mas também dá para fazer isso direito. Falar com o comando, deixar tudo transparente, sem esconder nada. Respondeu, a voz firme, sem nenhum traço da irritação que costumava carregar. Já escondemos coisa demais, não acha? Marina sentiu o peito apertar com a sinceridade da resposta. Um sorriso lento se formando, apesar da preocupação ainda pairando. Sachu, concordou finalmente a decisão tomada. Sábado, então. O sorriso que ele deu em resposta era daqueles raros, completos, que faziam qualquer resquício de dúvida dela derreter por completo. O sábado chegou envolto numa expectativa que Marina não sentia havia anos. Ferraz apareceu na porta do apartamento dela pontualmente às 7h30, um buquê pequeno de flores silvestres na mão. Nada extravagante, mas escolhido com um cuidado que a pegou de surpresa. Você trouxe flores, ela comentou, incapaz de esconder o quanto aquilo a comovia, pegando o buquê com as duas mãos. Informação relevante. Sargentos também sabem ser românticos de vez em quando. Ele respondeu, um brilho de humor nos olhos, esperando pacientemente enquanto ela colocava as flores num vaso improvisado. O restaurante que ele escolheu era pequeno, aconchegante, longe o suficiente do batalhão para que ninguém os reconhecesse. Um detalhe que Marina apreciou silenciosamente. Durante o jantar, ela descobriu um Ferraz completamente diferente daquele que conhecia nos corredores do trabalho. Engraçado de um jeito seco e inesperado, atencioso o suficiente para lembrar que ela tinha mencionado, semanas atrás, que não gostava de frutos do mar,
generoso o bastante para insistir em pagar a conta sem fazer alarde. Você é bem diferente fora do uniforme, ela observou no meio da sobremesa, estudando-o com uma curiosidade genuína. Ele deu de ombros, um sorriso torto brincando nos lábios. O uniforme exige uma versão de mim. Isso aqui. Ele gesticulou entre os dois. É a versão que eu escolho quando tenho escolha. Marina sentiu algo apertar no peito, algo perigosamente parecido com estar se apaixonando rápido demais. Gosto dessa versão, admitiu baixinho. Ainda bem, ele respondeu, a voz igualmente baixa. Porque pretendo deixar você vê-la com bastante frequência. Ao final da noite, parados na porta do apartamento dela, o ar da noite fresco contra a pele, Ferraz hesitou por apenas um segundo antes de se inclinar, beijando-a devagar, sem pressa, como se tivessem todo o tempo do mundo. Marina foi quem quebrou o beijo, os dedos ainda enrolados na gola da camisa dele, respirando com dificuldade. Você quer entrar? Perguntou, a voz mais vulnerável do que pretendia. Ele encostou a testa na dela, os olhos fechados por um instante, como se estivesse guardando aquele momento antes de responder. Só se você tiver certeza, disse, a consideração na voz dele fazendo o coração dela apertar ainda mais. Tenho, ela confirmou sem hesitação, puxando-o pela mão em direção à porta. O que se seguiu foi lento e cheio de riso baixo entre beijos, de mãos que exploravam com cuidado, de sussurros que misturavam desejo e ternura de um jeito que Marina nunca tinha experimentado antes. Ferraz provando, a cada gesto cuidadoso, que a rigidez do uniforme escondia um homem capaz de uma delicadeza surpreendente. Quando finalmente adormeceram, muito depois da meia-noite, corpos entrelaçados sob os lençóis revirados, Marina sentiu pela primeira vez em muito tempo que talvez tivesse encontrado exatamente onde precisava estar. O medo chegou devagar, do jeito que os medos mais perigosos costumam chegar, não como um estrondo, mas como um sussurro insidioso que se instalava nas horas silenciosas da madrugada. Foram 3 semanas de namoro, 3 semanas de jantares, risadas escondidas nos corredores do batalhão, mensagens trocadas até tarde da noite. 3 semanas que deveriam ter deixado Marina completamente feliz. E deixavam, na maior parte do tempo. Mas havia momentos, como aquele domingo de manhã, deitada na cama dele observando a luz entrar pela janela, em que um pânico frio se instalava no peito sem aviso. Você está quieta demais, Ferraz comentou, os dedos traçando padrões distraídos nas costas dela, a voz ainda enrouquecida de sono. Marina hesitou, tentando encontrar as palavras certas. Só pensando, respondeu, evasiva, os olhos fixos no teto. Ele se apoiou num cotovelo, estudando o rosto dela com aquela atenção cuidadosa que ela já tinha aprendido a reconhecer. O jeito como ele conseguia perceber quando alguma coisa estava errada antes mesmo dela admitir. E pensando em que exatamente? Perguntou, a preocupação transparecendo por trás do tom calmo. Em como isso é rápido demais, ela confessou finalmente, sentando-se na cama, puxando o lençol contra o corpo como uma barreira instintiva. 3 semanas e já parece que a gente é, sei lá, um casal de verdade. Isso me assusta um pouco. Ferraz ficou em silêncio por um momento, absorvendo a confissão sem a defensividade que ela meio que esperava. Por que te assusta? Perguntou a pergunta genuína, sem julgamento. Ela respirou fundo, tentando organizar pensamentos que viviam bagunçados havia dias. Porque a última vez que me permiti gostar de alguém rápido assim, terminou muito mal. E porque você é meu chefe, e se isso não der certo, eu não só perco você, perco o emprego, a estabilidade, tudo de novo. Ela admitiu, a voz tremendo ligeiramente no fim. Ele se sentou também, aproximando-se dela devagar, dando espaço, mas também presença. Entendo o medo, disse, a voz séria agora, desprovida de qualquer traço de brincadeira. Mas preciso que você saiba de uma coisa, Marina, e quero que preste atenção porque não vou repetir isso com frequência, porque não sou homem de ficar declarando sentimento toda hora. Ela ergueu os olhos para ele, o coração acelerando de um jeito diferente agora, mais expectativa do que pânico. Eu não entro em coisas que não pretendo levar a sério, ele continuou, os olhos fixos nos dela sem desviar. Não é do meu feitio. Se eu estou aqui, se eu trouxe flores, se eu conversei com o comando sobre a gente,
Antes mesmo de te chamar para sair oficialmente, é porque já decidi que quero isso. Você. Não como um capricho passageiro, não como uma distração. Como algo que eu pretendo construir, com paciência, pelo tempo que for preciso. Marina sentiu os olhos arderem, a garganta apertando com a sinceridade crua daquelas palavras. Você já falou com o comando? Perguntou surpresa, a informação escapando por entre a emoção do resto. Na primeira semana, ele confirmou, um meio sorriso surgindo. Documentei tudo direito, sem esconder nada. Não ia arriscar sua carreira por causa de um sentimento que eu não sabia se você compartilhava. E se eu não compartilhasse? Ela perguntou, a voz baixa. Tá, então eu ia continuar te chamando para tomar café, insuportável e chato como sempre fui, até você perceber que gostava de mim de qualquer jeito. Ele respondeu, o humor voltando aos olhos, aliviando a tensão do momento. Marina riu, um som molhado de lágrimas contidas, jogando-se contra o peito dele, os braços dele a envolvendo instantaneamente. Eu quero isso também, ela disse, a voz abafada contra a camisa dele. Só preciso de um segundo de vez em quando, para lembrar que está tudo bem ter medo e continuar mesmo assim. Pode ter todo o medo que precisar, ele murmurou, contra o topo da cabeça dela, a mão acariciando as costas dela, num gesto calmante. Eu não vou a lugar nenhum. Ela ficou ali envolvida por ele, sentindo o medo se dissolver aos poucos, substituído por uma certeza tranquila que ela não sentia havia muito tempo. A certeza de que dessa vez talvez valesse a pena arriscar. Os meses que se seguiram passaram com uma facilidade que surpreendeu os dois. O namoro deles, inicialmente tratado com discrição no batalhão, logo se tornou de conhecimento geral, recebido, para alívio de Marina, com muito menos escândalo do que ela temia. Alguns colegas até confessaram entre risadas que já apostavam nos dois desde a primeira semana, quando repararam a tensão entre eles nos corredores. Godoy, com seu jeito irreverente de sempre, resumiu o sentimento geral numa frase solta no refeitório. Sinceramente, sargento, já estava na hora. Vocês dois eram dolorosamente óbvios. Provocou, recebendo em resposta um olhar fulminante de Ferraz, que só fez todos rirem mais. O inverno chegou trazendo consigo tardes mais curtas e um aconchego novo na rotina dos dois. Jantares preparados juntos no apartamento pequeno de Marina, filmes assistidos sob cobertores, discussões bobas sobre qual série assistir, que sempre terminavam em beijos ao invés de conclusões. Foi numa dessas noites de inverno, exatamente um ano depois daquele primeiro encontro desastrado na cafeteria, que Ferraz surpreendeu Marina com um jantar cuidadosamente planejado. O mesmo restaurante pequeno do primeiro encontro oficial, a mesma mesa de canto, as mesmas flores silvestres esperando ao lado do prato dela. Isso parece proposital, Marina comentou, sorrindo ao reconhecer o cenário, sentando-se à mesa com uma sensação estranha de déjà-vu. É completamente proposital, ele confirmou, um nervosismo visível transparecendo por trás da tentativa de manter a compostura. Ela franziu a testa, percebendo algo diferente na postura dele, na forma como as mãos dele não paravam quietas sobre a mesa. Você está estranho, observou a preocupação misturando-se com uma pontinha de expectativa. Estou tentando não estragar isso há uma semana inteira. Ele admitiu, um riso nervoso escapando, enquanto se levantava da cadeira, contornando a mesa até parar diante dela. O coração de Marina disparou quando ele se ajoelhou, a pequena caixa surgindo de dentro do bolso do casaco, com uma naturalidade que contrastava completamente com o tremor visível nas mãos dele. Marina, ele começou, a voz rouca de emoção contida. Você entrou na minha vida derramando café na minha bota e discutindo comigo sem nenhum respeito pela minha patente. E eu não consigo mais imaginar minha vida sem essa desordem toda que você trouxe com você. Ela levou as mãos à boca, os olhos já marejados, incapaz de dizer qualquer coisa. Eu te quero por perto em todas as manhãs bagunçadas, em todas as discussões bobas sobre qual filme assistir, em todos os cafés derramados que ainda vão acontecer. Tenho certeza. Ele continuou, um sorriso tremendo brincando nos lábios apesar da seriedade do momento. Casa comigo? Marina não conseguiu formar palavras imediatamente. O choque e a felicidade se misturando de um jeito avassalador, então apenas assentiu repetidamente, as lágrimas finalmente escapando,
um riso incrédulo escapando junto. Sim, conseguiu dizer finalmente a voz embargada. Sim, quero. Ele deslizou o anel no dedo dela com mãos ainda trêmulas, antes de se levantar e puxá-la para um abraço apertado. O restaurante inteiro explodindo em aplausos discretos ao redor deles. Clientes desconhecidos compartilhando daquele momento pequeno e perfeito. Os meses entre o pedido e o casamento passaram como só passam os dias que a gente realmente quer guardar. O inverno que os viu noivos deu lugar a um começo de primavera tímido, das primeiras manhãs em que o sol voltava a esquentar antes das 7. Marina passou a deixar o cabelo crescer sem pressa, sem nem perceber direito quando a decisão tinha se tornado consciente. Só sabia que toda vez que passava a mão pelos fios cada vez mais compridos, um sorriso pequeno insistia em aparecer. Ferraz aprendeu, aos poucos, a suavizar as bordas da própria rotina. Trocou algumas manhãs de treinamento extra por cafés demorados na cozinha apertada do apartamento dela, discutindo listas de convidados e amostras de bolo com a mesma seriedade que dedicava antes só às operações do batalhão. Um detalhe que Marina adorava provocar sempre que podia. Houve tardes de domingo escolhendo convites, risadas trocadas diante de catálogos de flores, uma discussão boba e memorável sobre a cor certa das toalhas de mesa que terminou, como quase tudo entre os dois, em beijos ao invés de conclusão. Godoy, tomando posse do título de padrinho antes mesmo de ser oficialmente convidado, aparecia com sugestões cada vez mais absurdas para a despedida de solteiro, sempre recebidas por Ferraz com o mesmo olhar de resignação cansada que Marina já reconhecia como puro afeto disfarçado. E assim, entre um café renovado a cada manhã e uma paciência que nenhum dos dois sabia que possuía, a primavera avançou devagar até desabrochar por completo, trazendo consigo o dia que os dois, sem nunca dizer em voz alta, já esperavam desde aquela primeira discussão boba numa fila de cafeteria. O casamento aconteceu na primavera seguinte, num jardim simples decorado com as mesmas flores silvestres que Ferraz tinha o hábito de trazer desde o primeiro encontro oficial. Marina usou o cabelo solto, comprido novamente depois de meses deixando crescer. Um detalhe pequeno, que só ela e Ferraz entendiam completamente, uma piada interna guardada com carinho entre os dois. Durante o brinde, Godoy, agora oficialmente nomeado padrinho contra a vontade inicial de Ferraz, levantou a taça com um sorriso largo. Para o sargento mais teimoso que conheço e para a única mulher capaz de fazer ele admitir que estava errado, disse, provocando risadas gerais pela mesa. Que vocês continuem derramando café um no outro pelos próximos 50 anos, no sentido figurado, de preferência. Ferraz revirou os olhos, mas puxou Marina para mais perto. Um braço envolvendo a cintura dela, com uma naturalidade que só o tempo e a certeza conseguiam construir. Ainda acho que devia ter processado você por aquele café. Ele sussurrou contra o ouvido dela, o mesmo comentário de sempre, agora carregado de todo o carinho acumulado ao longo daquele ano inteiro. Marina riu encostando a cabeça no ombro dele, observando os convidados dançando ao redor deles, sob as luzes suaves da tarde. E eu ainda acho que valeu cada centavo da multa, respondeu, erguendo o rosto para beijá-lo devagar, sem pressa, exatamente como tinham aprendido a fazer tudo desde aquele primeiro dia caótico. Porque no final das contas, tudo tinha começado com um café errado e uma frase atravessada, e terminado exatamente onde os dois, por baixo de toda a resistência inicial, sempre souberam que iriam parar. E assim, encerramos mais um romance. Se você chegou até aqui, deixa aquele like e me conta nos comentários. Você shippou o Sargento Ferraz e a Marina desde o café derramado? E já se inscreve no canal para não perder a próxima história. Sempre tem uma nova por aí, esperando por você. Muito obrigado pelo seu tempo. Deus abençoe e até mais.